Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade aos nossos estudos aí novamente na geometria plana, né? Hoje a gente vai trabalhar triângulos 1, certo? A gente vai fazer uma breve revisão também, você já tem um conhecimento lá do ensino fundamental sobre triângulo. Desculpa. Então, a gente vai trabalhar a parte de triângulo, pessoal, do primeiro ano. O seguinte, triângulo, a gente vai trabalhar os elementos de um triângulo, a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos externos do triângulo, como nós já vimos lá em polígono, né? A classificação de triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos. E a condição de existência de triângulo, certo? Então, vocês podem observar aí na página 312, onde ele começa essa parte de triângulo. Então, nós temos aqui o nosso material, né? Vocês podem acompanhar aí, ó. A parte de triângulo, a parte 312, 311, e a parte 312 a gente vai trabalhar esses conceitos, essas classificações de triângulo. Então, uma coisa bem simples aqui. A gente passar também para resolver algumas atividades, já aproveitando o embalo desse conteúdo sobre triângulos, sobre ângulos. Então, os triângulos são figuras geométricas determinadas por três segmentos de reta consecutivas, né? Então, lembrando que reta consecutiva é uma após a outra, beleza? Isto é, cujos extremos são coincidentes, 2 a 2, formando três lados e três ângulos, como na figura seguinte. Então, você pode observar o seguinte que nós temos, ó. Trabalhar com um microfone agora, né, para facilitar o áudio para vocês, se tiver a distância, ver se fica melhor, viu? Então, nós temos aqui, ó, o triângulo, nós já sabemos que é um polígono, né, de três lados. Se ele for um polígono regular, vai ser um triângulo equilátero, os três lados iguais, consequentemente, os três ângulos internos iguais. Mas no triângulo, bem sim, nós temos vários tipos de triângulo, né? O triângulo escaleno, o triângulo retângulo, em relação, a gente vai ver essas classificações. Primeiro, os elementos de um triângulo. Os elementos, todos já sabem, são os vértices A, B, C, representado pela letra do alfabeto maiúsculo. Os ângulos internos, eu representei pela letra do alfabeto grego, alfa, beta e teta. E os ângulos externos, que é o ângulo X, o ângulo Y e o ângulo Z, certo? Você pode observar que eu somar o ângulo alfa com o ângulo X, vai dar um ângulo raso, 180 graus. Eles são suplementares. A soma é igual a 180 graus. Lembrando os ângulos complementares, e a soma dos ângulos é 90. Suplementar, a soma é 180. E replementar, a soma é 360. Se eu somar os ângulos internos, lembrando aqui, ó, e a soma dos ângulos internos, o alfa mais o beta mais o teta, ele vai dar 180 graus, não é isso? Lá pela formulazinha da soma dos ângulos internos de um polígono. E o triângulo nós já conhecemos. E a soma dos ângulos externos, os externos seria ó, x mais y mais z, vai dar 360 graus. Sempre a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Ele sempre se aproxima da circunferência. Então, esse aqui vai ser o quê? Soma dos ângulos externos. E a soma dos ângulos internos. Beleza? Então, nós temos aí os ângulos externos, soma dos ângulos internos é 180 e a soma dos ângulos externos é 360. A condição de existência de um triângulo. Ó, condição de existência. Quando é, e a gente conhecendo apenas os lados de um triângulo, aliás, conhecendo apenas três lados, nós podemos ou não criar um triângulo, viu? Então, e diz aí, ó, para vocês podem até anotar no material de vocês aí, ó. Para existir um triângulo, você vai pegar o maior lado dos três, ele tem que ser maior do que a subtração dos outros dois, e ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Beleza? Ó? Então, você vai ter que pegar aí, ó, o maior lado, ele tem que ser maior do que a subtração dos outros dois, né? Ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois, beleza? Vamos pegar um exemplo aí, ó. Eu vou pegar um triângulo, eu vou ter aqui, ó, 7, 9 e 15. Vou pegar outro exemplo. Vou pegar 2, 10 e 14, por exemplo. Vamos ver. Com esses três lados aqui, eu posso formar um triângulo, independente de qual seja o tipo de triângulo. Vamos ver. Você vai pegar o maior lado, 15. Ele tem que ser maior do que a subtração dos outros dois. Tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Ó.
Então, vê, 7 menos 9 vai dar 2, menor do que 15, menor do que 16. Tá aí, ó. 15 é maior do que a subtração e menor do que a soma dos outros dois. Tá? E sim, podemos formar um triângulo, dependendo de qual seja o triângulo. Nesse outro aqui, vamos ver a situação desse outro aqui, ó. Vou pegar o maior lado, 14. Ele tem que ser maior do que a subtração dos outros dois e menor do que a soma dos outros dois. Então, e vai dar 8 e vai dar 12. Então, 14 é maior do que 8? Sim. 14 é menor do que 12? Não. Então, não podemos formar um triângulo, certo? Ó. Então, a condição de existência de um triângulo é isso aí. O maior lado tem que ser maior do que a subtração dos outros dois e menor do que a soma dos outros dois. Como 14 é o maior lado dos três, ele é maior do que a subtração, mas ele não é menor do que a soma. Então, não podemos formar triângulo com essas três medidas aqui. Então, não existe triângulo com essas medidas aí, ó, essas três. Então, essa é a condição de existência. A classificação dos triângulos. Nós temos quanto aos ângulos e quanto aos lados. Beleza? Então, deixa eu botar aqui a classificação de triângulo. Nós temos a classificação. Primeiro a gente vai ver quanto aos ângulos, depois a gente vai ver quanto aos lados. Também é bem simples, questões teóricas, né? Então, classificação. Primeiro, quanto aos ângulos. Quanto aos ângulos, nós temos três. Nós temos em o acutângulo, nós temos o retângulo, nós temos o obtusângulo. Quanto ao ângulo, certo? O acutângulo são aquele que todos os ângulos internos são menores do que 90 graus. Certo? Ó, todos esses ângulos internos são menores que 90 graus. O retângulo é aquele que nós vamos ter um ângulo interno igual a 90 graus. Então, possui um ângulo reto, não é isso? A gente chama reto 90 graus, não é isso? E o obtusângulo é aquele que nós vamos ter um ângulo maior do que 90 graus. Ó. Então, apresenta um ângulo maior e 90 graus. Então, a gente vai se basear sempre pelo 90 graus. Então, o triângulo, todos são menores do que 90. O retângulo, um ângulo igual a 90, não pode ter dois. Isso não vai dar 180 e no terceiro, não existe. E o obtusângulo, quando tiver um ângulo obtuso, não é isso? É um ângulo maior do que 90 graus. Nós temos a outra classificação, quanto aos lados. A gente vai fazer a relação quanto aos lados. Nós temos o escaleno, nós temos o isósceles, nós temos o equilátero. Isso tem tudo no material de vocês, viu? Ó, o escaleno, gente, é aquele triângulo em que todas as medidas são diferentes. Esse lado é diferente desse, ó. Vou pensar por esses pontinhos. Então, os três lados são diferentes. Consequentemente, os três ângulos internos também são diferentes. Então, os três lados diferentes, os ângulos internos também, os três diferentes. O isósceles, ele a gente vai ter dois lados iguais, no terceiro lado diferente. Lembrando aquela situação, ó, se eu tenho dois lados iguais, consequentemente vou ter dois ângulos internos iguais, são os ângulos opostos. Por exemplo, esse lado é igual a esse, ó, esse lado, o ângulo oposto a ele eu vou chamar de x. Esse lado é igual a esse, o ângulo oposto a ele também eu vou chamar de x. E esse é diferente, o ângulo aqui vai ser diferente, eu vou chamar de y. Então, se eu tiver dois lados iguais, consequentemente, eu vou ter também dois ângulos internos iguais. Beleza? Ó? Então, esse lado é igual a esse, então esse ângulo interno é igual a esse. Ó. Eu chamei de x. E esse lado é diferente, esse ângulo oposto a ele, y, vai ser diferente. Dois lados iguais, dois ângulos internos iguais. O equilátero, ele tem os três lados iguais, não é isso? Ó? Se os três lados são iguais, consequentemente, os três ângulos internos são iguais. Como a soma é 180, dividido por 3,
Cada ângulo interno do triângulo equilátero corresponde a quantos graus, gente? 60 graus, certo? Esse aqui, ó, pode ser vários valores diferentes. Outro detalhe, e muito importante, você saber o seguinte, ó, no triângulo, sempre, ou qualquer figura geométrica, né, fechada, do polígono fechado, né, sempre o maior lado se opõe ao maior ângulo. Por exemplo, como esse ângulo é obtuso, vamos supor que ele seja 120, certo? Ó, esse aqui seja, vamos botar aqui 20, e esse aqui seja 40 graus, beleza? Ó? Então, eu vou ter aqui o lado A, lado B e lado C. Pela ordem do tamanho, você vai ver que o maior lado ele se opõe ao maior ângulo, por causa da abertura, que vai ser maior. Você vai ter uma abertura bem maior. Então, o lado A, ele é maior. Quem vai ser o outro lado, o segundo lado maior? Ele tiver de frente para o maior ângulo. O lado A para 120, o maior, 40 ou 20, o 40 é maior. Então, o B está de frente para ele. Então, B maior do que o lado C. Então, dos três lados, o C é o menor, porque ele está de frente para o menor ângulo, certo? Então, a ordem em relação ao tamanho dos lados. Os lados do triângulo, quanto maior o ângulo, o lado oposto dele também vai se tornar ou é maior. Então, essas são as classificações do triângulo, quanto aos ângulos e quanto aos lados. Quanto aos ângulos, são três, né? Quanto aos lados. Lembrando que aqui nós são a classificação de triângulo, naquela situação ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares, a classificação ou as características de ângulo. Ângulo complementar, a soma é 90, ângulo suplementar, a soma é 180 e ângulo replementar, a soma é 360. É a classificação do triângulo. E no triângulo, a soma dos ângulos internos são suplementares, 180 graus. Logo mais, você vai ver, nós estamos falando aí na página dos 313, as sevianas principais. As sevianas que fala são algumas características, como a altura. A altura é a medida que vai de um vértice formando um ângulo de 90 graus, certo? Nós temos a mediana que divide o lado oposto ao meio, certo? Nós temos aqui, ó, nós temos a altura, nós temos a mediana, nós temos a a bissetriz. São as três sevianas que ele passa para vocês aí. Nós temos a bissetriz. Então, a altura. Então, você vai ter um triângulo. E, ó, você pode fazer a altura desse vértice, desse. Desde se você fizer a altura desse vértice, ó, ele sai desse vértice e forma 90 graus com o outro lado. A mediana, ela divide o lado ao meio. Então, vai estar aqui, ó, o lado ao meio é esse. Então, a mediana vai estar aqui, ó. Então, essa é a mediana. E a bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. Então, se eu tenho um ângulo, e vamos supor, de 60 graus, então a mediana vai dividir o ângulo em 30 e 30. Aliás, a bissetriz. A bissetriz divide o ângulo ao meio, a mediana sai de um vértice e divide o lado oposto ao meio, o lado oposto ao meio divide o lado, e a altura, ela sai de um vértice e vai até o outro, formando um ângulo de 90 graus. Essas são as sevianas. As principais sevianas que nós temos no triângulo. Aí nós temos a semelhança, concurrência de triângulos, beleza? Essa concurrência de triângulos, só vou ressaltar aqui para vocês. Vou botar para marcar. Ó, a seviana nós temos aqui. Deixa eu baixar aqui. Cadê a setinha? Tá aqui. Nós temos aqui a concurrência de triângulo, certo? Ó, a concurrência de triângulo, sabemos que triângulos congruentes, quando possuem lados congruentes ou ângulos congruentes. Beleza? Nós podemos fazer uma razão. Então, deixa eu passar bem aqui logo, explicar para vocês aqui, essa parte de congruência. Vamos supor que eu tenho um triângulo aqui, A, B, C. Eu vou botar aqui um traço, botar um tracinho, botar um ângulo alfa, certo? E vou botar o ângulo θ. A, bota aí, A, C, CB.
Vou pegar outro triângulo e vou mudar a ordem desses ângulos. Eu vou botar o ângulo alfa e vou botar o ângulo θi. Vou chamar de x, y, z. Então, vai ser x e vai ser zzinho e vai ser yzinho. Então, o que seria essa congruência de triângulo? Nessa congruência de triângulo, nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos o triângulo ABC, né, e o XYZ. Só que nesses dois triângulos eu tenho dois ângulos congruentes. Eu tenho o ângulo alfa, eu tenho o ângulo θ, eu tenho o ângulo θ. Não importa a ordem que os triângulos ficaram. Então, você pode fazer uma relação de razão entre os lados desse triângulo. Para você descobrir um lado desconhecido ou um ângulo desconhecido. Por exemplo, ó, as razões que eu posso formar. O lado A, ele está entre o ângulo alfa e o ângulo, não tem nadinha marcado, ó. Entre alfa e não tem. Qual é o lado que está entre o alfa e o ângulo, não tem nada marcado? É o Z. Então, o lado A está para o lado Z. Assim como, vamos pegar o lado B, agora, pela ordem, pode ser qualquer um aleatoriamente. O lado B, ele está entre o ângulo alfa e o ângulo θ. Qual é o lado que está entre alfa e θ lá? É o lado X. Então, bota X. Assim como o lado C desse triângulo, ele está entre o θ e não tem nada. Quem está entre o θ e não tem nada é o Y. Então, está para o Y. Então, são essas razões que você pode formar uma proporção para poder descobrir um dos lados desconhecidos, quando os ângulos são semelhantes, são congruentes. Isso aí ele vai citar numa questão. Então, nós temos aqui, ó, dois ângulos internos iguais. Então, nós podemos fazer uma relação entre os seus lados. Só que no de vocês, ele tem a classificação dessa congruência. Ó, você pode observar, ele fala o seguinte aqui, ó. Nós temos o caso de congruência. Quando você tiver no triângulo dois lados congruentes e um ângulo interno congruente. Certo? Ó. Então, esse lado é congruente a esse outro é congruente a esse. E vai ter um ângulo interno congruente. Por exemplo, se eu tiver um triângulo, só dar um embasamento aqui para vocês, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um triângulozinho aqui pequeno, né? E tenho um maior. Beleza? Ó, eu vou botar esse ângulo igual a 30 graus. Aí também vou botar igual a 30 graus. Bem, e eu vou botar 2, e vou botar o lado igual a 3, e vou botar 20, e vou botar o lado igual a 30. Então, eles são congruentes, ó. Então, o ângulo é o mesmo, e é 10 vezes maior do que esse, e esse lado é 10 vezes maior do que esse. Então, temos a congruência de triângulos. Vai ser lado, certo? Ó, dois lados congruentes e um ângulo interno. Então, a congruência é do tipo E. Primeiro, um lado, um ângulo e lado. Então, a classificação dessa congruência vai ser E. Lado, ângulo e lado. Vou ter dois lados congruentes e um ângulo congruente. Os ângulos são iguais e os lados também são congruentes. Ou seja, o lado desse aqui é 10 vezes maior do que daquele outro. Aí vem as outras classificações. Aí pode ser dois ângulos, nesse aqui, ó, ângulo e um lado. Pode ser lado, lá, os três lados. Se você pegar um triângulo nesse aqui, ó, vou pegar 1, 2, e vamos botar 1, 4, e 5, 2, 4 e 5. E eu vou botar aqui agora 6, 12, 15, por exemplo. Ó. Então, todos esses lados aí é o triplo desse. Não tem nenhum ângulo congruente, somente os lados. Então, vai ser lado, lado, lado. A congruência desse triângulo. São os três lados congruentes, são proporcionais. Então, são as classificações que podemos nos deparar sobre classificação de triângulo quanto a congruência. Então, nós temos isso aqui, ó. Lado, ângulo, lado, que foi sempre que eu passei, ó, esses dois lados congruentes, apenas um ângulo. Nós temos o segundo caso, que é ângulo, lado e ângulo. A gente vai ter dois ângulos congruentes, ó, o B e o C, e vai ser o B' e o C' e um lado apenas congruente. Ele não vai dar as medidas dos outros lados, não dá para a gente saber. O outro vai ser lado, lado e lado, ele dá as medidas só dos lados, como eu botei ali, pode ser o triplo, o quádruplo, a metade, a terça parte de um do outro. E o quarto caso vai ser lado, ângulo e ângulo. E é o ângulo oposto, certo? Ó, então, vou ter esse lado aqui, o ângulo oposto a ele, e esse ângulo que é adjacente. São as classificações que nós temos desse triângulo.
quanto à congruência. Então, quando dois triângulos são congruentes, ele citar, aí você vai identificar qual tipo de congruência que é uma, pode ser uma dessas. Beleza? Nós temos agora no praticando alguns exemplos de trabalhar essa parte de triângulo. A primeira já trabalha a parte de ângulos. Então, vamos ver aqui a situação. Então, deixa eu ver aqui a primeira. Então, vamos lá, gente. Ó, na primeira questão do praticando, fazer essa aqui. Depois eu vou fazer as outras questões do praticando, justamente com algumas atividades para a gente revisar esse conteúdo. Beleza? Então, nós temos aí dizendo o seguinte, ó. Observe a figura CI e representa um triângulo equilátero. Então, já sabe essa característica. É um triângulo equilátero. Todos os ângulos internos já mede quanto, gente? Já mede 60 graus, ó. É um triângulo equilátero. E todos os lados são iguais. A partir da figura, julgue as afirmações como verdadeira e falsa. Primeira, a medida do ângulo y é maior do que a medida do ângulo alfa. O y, cadê o y aqui, ó? Ele é maior do que a medida do ângulo alfa. Se é 60, o y vale quanto? 120, ó. Então, a medida do ângulo y é maior do que a medida do ângulo alfa? É. O y vale 120, o ângulo alfa interno vale 60. Então, verdadeira. 2, x vale 140, x é 140, e é 60, e é um ângulo raso, ó, e vai valer quanto? 120, é para fechar os 180. Então, x não é 140, ele é 120. Então, é falsa. Letra C, x mais y mais z é 360, x mais y mais z. Sim, ó, x mais y mais z vai dar 360. E a soma dos ângulos externos. Sempre a soma dos ângulos externos de um polígono é 360. Verdadeira. E por último, A representa um ângulo externo do triângulo. Absurdo. O A não é um ângulo interno. O A vai ser o quê? Vai ser o vértice do triângulo, ó, e não um ângulo interno. Então, esse aqui vai ser falsa. Beleza? Então, bem simples, né? Ó, nessa primeira parte sobre relação de triângulos, é basicamente isso aí, viu, gente? Então, devido ao tempo, a gente vai deixar para a gente continuar na próxima aula. Eu faço uma recapitulagem sobre esse conteúdo. A gente faz o resto do praticando algumas atividades aí do desenvolvabilidade ou complementar, beleza? Então, até mais, até na próxima, né? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido bastante esse conteúdo aí. Um abraço a todos e até mais. Beijos.